Dia 4 de julho é dia do telemarketing, do profissional de telemarketing, que é um profissional muito importante para o Bertofil, né? A Bertofil hoje conta aí com o Televendas, um dos meios de venda aqui da empresa. Então é um profissional de muita importância e que a gente quer celebrar hoje aqui no nosso Conexões que Vendem. Nós pensamos em fazer esse podcast especial para o telemarketing e convidamos vocês que estão aqui representando uma turma gigante lá do Contact Center, né? Hoje lá são em média quantas pessoas? Na média 200 pessoas. 200 pessoas, é muita gente. Bastante. E vocês vêm aqui para representá-los e contar algumas histórias bacanas aqui pra gente. Hoje nós estamos com a Ivanete, com a Jaciara e com a Maria José. Primeiro, antes da gente entrar aí no assunto, entender como conquistar a confiança do cliente, como criar conexão, relacionamento, eu quero conhecer a história de cada uma, né? Como que vocês chegaram no Contact Center? Qual que foi a trajetória aí traçada por cada uma de vocês? Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu comecei em 2005, comecei pela loja Hormel, trabalhei no ataque, diretamente com o cliente, pegando os produtos, carregando as caixas, conhecendo, e hoje eu estou no ativo. Trabalhei no cadastro, trabalhei também na parte de receptivo e agora no ativo, diretamente com o cliente. Então, assim, é muito bom, eu gosto demais de trabalhar com o cliente e a gente tem uma conexão muito boa. Eu trabalhei a primeira vez, né, que eu entrei aqui em 2004, tive a oportunidade de também ir para o Televendas, mais ou menos nessa mesma data da Maria José, que a gente trabalhou juntas lá, e vim desempenhando essa atividade também de vender diretamente tanto em loja quanto pelo Televendas. No Televendas eu recebi os pedidos dos clientes, que na época era o receptivo, e depois passei também a fazer essa função de ativo. Trabalhei também em outros setores, como saque, então sempre realmente com esse relacionamento constante, né, com os clientes. Eu comecei em agosto de 2010, né, caminhando para 16 anos. Aí comecei no antigo, lembretes de boletos, gostava muito do que fazia e passei pelo receptivo, pouco tempo, cobri algumas férias das operadoras e hoje estou no ativo, né, um lugar que eu amo estar, gosto muito do que eu faço, igual a Maria José falou, a gente cria conexões, né, conexão com o cliente e isso é muito bacana. Sim. Vocês três hoje trabalham no ativo, né? Sim. Certo. O ativo, qual que é a diferença do ativo para os outros? O que o ativo faz, assim? O ativo, ele é um constante reativador. Além dele trabalhar o cliente, ele tem que buscar novos clientes. E sempre buscar essa conexão com o seu cliente. De forma clara, de forma transparente e segura. E passar com segurança, ter conhecimento em produtos, né? Assim você vai conquistar cada vez mais, porque o cliente de hoje não é o mesmo cliente de antes. Então a gente tem que buscar novas técnicas e a única ferramenta de trabalho que nós temos é a nossa voz, né? A nossa transparência e a nossa simplicidade com o cliente. Sim, nós vamos falar disso tudo aqui hoje. Então, para a gente começar a entender agora como que é a rotina de um profissional do telemarketing, como que é para vocês trabalhar com vendas por meio ali do telefone? É uma experiência muito bacana, assim, quem tem que gostar muito, que é o nosso caso, né? Eu creio que o meu o da Maria José, da Jaciara também, porque a gente percebe quando a pessoa gosta. Então é uma experiência muito boa você estar ali, passar uma confiança para um cliente que está longe de você, muito longe ou um pouquinho longe. E o que a gente sempre frisa, a Maria José já falou, a Jaciara, é a questão da confiança, a simplicidade, a humildade na hora de abordar o cliente. Isso a gente já vai ganhando espaço para poder entrar com a venda e um bom fechamento no final. Esse é o tema principal aqui de hoje, né? A gente vai falar de muita coisa, mas é o ponto principal, vender confiança por meio da voz. Como que é isso? A gente tem que ter na ligação, né, primeiramente, como a Ivanete também já falou ali, uma segurança, uma transparência, porque se o cliente percebe que você fica inseguro, que você de repente pode ter uma certa dúvida ou deixa às vezes esperando demais, isso gera uma insegurança para o cliente. Então eu acho que
você se apresentar de forma correta, de forma clara, né, até mesmo a sua entonação de voz, tudo isso é um conjunto de coisas que, na verdade, não existe uma receita de bolo, né? Cada cliente é um cliente que é diferente, que traz para a gente essa oportunidade de uma abordagem diferente. Realmente, hoje eu não vejo um padrão. É você ser transparente, tentar passar, né, como a gente já falou aqui, a nossa voz é o nosso instrumento de trabalho, então, ter uma voz sempre clara, bem objetiva, passando credibilidade para o cliente, confiança, né, transparência e segurança. E no final, como bem exposto aí pela Ivanete, tentar fazer a venda, o fechamento da melhor forma possível, já te abrindo as portas para aquele próximo pedido. E é muito diferente, né, de trabalhar com vendas ali no atendimento por telefone e presencialmente. Maria José, você falou que já trabalhou em loja, né? Trabalhou na Hormel antes de ir para trabalhar no Contact Center. Sim. É muito diferente, né? É bem diferente, porque a única ferramenta que a gente tem é a voz. Então, a gente tem que ser transparente, a gente tem que ter conhecimento e ter a resposta ali para o cliente. Se você não tiver a resposta, ser humilde. Procurar saber a resposta e retornar para o cliente. Acho que isso de ser sempre verdadeiro, né? Você não tem a resposta, mas você vai tentar encontrar a resposta, vai encontrar. E se colocar no lugar do cliente. Porque hoje você tem que conhecer a necessidade do cliente. Não é simplesmente abrir pedido, é ver o que ele realmente precisa. Que aí você vai conquistar cada dia mais o seu cliente e criar essa conexão com ele. Eu, como consumidora, eu noto que os clientes têm mudado, né, ao longo dos anos, a forma de comprar, os motivos pelos quais eles compram, mas vocês que lidam diariamente devem perceber isso muito melhor que eu. Então, o que mudou desses anos para cá na forma do cliente escolher quando vai comprar e como vai comprar? Eu creio sim, porque hoje o cliente tem vários canais de compra. Então, se ele optou para comprar na Bartolfio, optou por comprar conosco, é porque nós criamos uma conexão com ele. Então, assim, o cliente está muito seletivo, o cliente está muito certo do que está fazendo, o cliente está comprando aquilo justamente o que precisa, não tem mais aquele cliente que estoca muito, né? Então, assim, a gente tem que ter um perfil bacana de atendimento para poder trazer o cliente, porque opções de comprar em outros lugares ele tem. Então, acho que esse é um do diferencial dos clientes antigos com o de hoje, devido à internet, né, a facilidade que ele tem. Sim, a gente estava falando disso aqui mais cedo, né? Exato. O cliente hoje ele quer se conectar com quem está atrás ali do telefone. Ele não quer, claro que ainda tem pessoas que procuram preço e outras coisas, mas eles querem mais conexão, sentir confiança, sentir que tem um amigo ali atrás, né, que vai atendê-lo bem sempre que for preciso, do que realmente só preço. Né? Exatamente. Tem cliente que não gosta de, apesar de toda a tecnologia, de todo o avanço, tem cliente que quer a sua ligação. Ele não gosta de WhatsApp. Eu tenho cliente que não tem WhatsApp. Ele quer a sua ligação. É como se fosse o seu contato lá pessoalmente com ele. Então, isso é muito interessante. Eu tenho vários clientes assim. E tem cliente que começou comigo desde quando eu estou no ativo e que compra comigo até hoje dessa forma. E acredito que aí, né, atendendo o mesmo cliente por tantos anos, vocês conseguiram criar fortes conexões, muitas amizades, né? Então, conta aí pra gente, cada uma, suas histórias. Vocês têm amigos que fizeram por meio das vendas? Tem algumas histórias bacanas para poder compartilhar? Olha, eu tenho. E aí, pegando um pouquinho lá na pergunta que você falou, quando eu trabalhei a primeira vez no Televendas para hoje, eu senti muito essa mudança do cliente, porque como as meninas já falaram, né, hoje tem a tecnologia, tem o e-commerce, é uma realidade, isso veio para ficar. Então, quando o cliente opta por nos dar essa preferência, é porque ele realmente quer esse atendimento personalizado, porque você tem que oferecer a necessidade do cliente, o que ele está precisando, né? Não é simplesmente, como você disse, abrir um pedido e simplesmente vender, não. Você tem que entender. E hoje, com essa tecnologia, o que eu percebo? As várias formas de se conectar com o cliente, a gente tem inúmeros meios hoje, né, de redes sociais, isso nos aproxima muito dos clientes. Por quê? Porque você vai lá na rede social do cliente, você vê a loja dele, olha, mas por que você não compra esse carrinho de mão que eu tô vendo que você trabalha com ele, eu vi aí na sua loja. Então, assim, são diversas formas e isso nos aproxima do cliente. Ele compreende que nós estamos ali para oferecer para ele o que vai gerar resultado e lucro para ele. E não só apenas vender, não só apenas tirar um pedido. Então,
quando você o aborda assim, olha, senhora Ivanete, eu vi lá na sua loja que a senhora trabalha aí com Dectomax, tem um monte de produto veterinário lá, mas eu vi algumas coisinhas também de pet shop, por que a senhora não compra Inibidex comigo? A senhora já olhou comigo? Então, legal. assim, é você ter essa curiosidade, né, essa vontade de conhecer mais sobre o cliente, já que o nosso papel ali, estando por trás do telefone, né, não nos dá essa dimensão de realmente como que é a loja do cliente, mas com um pouquinho de curiosidade você vai lá e descobre tudo e aproxima muito mais dele. Eu achei bem legal isso, porque com certeza, assim, muitos, não sei se todos pensam, acho que muitos não pensam dessa forma, e é uma dica bacana, porque você vai além daquele momento ali da venda no telefone. E muitas E o vezes a cliente gente deve tem pensar, nossa, ela me atendeu e ela teve procurou curiosidade, saber o que procurou eu saber, faço. me ajudou e continua comprando com ela. É bem bacana. Exatamente. Isso aproxima muito, cria realmente as conexões, Demais. estreitam os laços. Sim. Eu, inclusive, eu gosto muito de pedir foto da loja do cliente, videozinho. Isso tudo nos ajuda a trabalhar e a ser uma consultora de vendas com o cliente, né? Não só vendedora. E essa conexão que a gente cria é tão interessante que só pela voz um cliente me reconheceu em uma loja. E aí, na verdade, a esposa dele, me observando, me olhando, e falou assim, você é a Maria José, que vende pra gente? Eu falei, sim, qual o seu nome? Ah, eu sou a esposa de Fabrício. Eu falei, olha que interessante, você me reconheceu aqui. Aí a gente conversou, teve ali um momento, eu conheci a filha dele pessoalmente. Então, assim, eu acho que isso é importante, a gente manter essa conexão com o nosso atendimento, né? E aí o cliente passa a ser, assim, nosso amigo mesmo. É verdade. Eu achei muito interessante ele me reconhecer nessa loja. Vocês criam também, né, uma personalidade, uma marca por meio da voz. Isso. Cada um ali cria a sua e alguém conhecer pela voz. E eu fiquei feliz. Muito bacana. Fiquei muito feliz. E até hoje nós somos amigos, a gente conversa, como ele tem filho, eu também tenho. Então a gente troca experiências assim, e já há muito tempo ele compra comigo. Então nós passamos a ser assim amigos, eu sendo uma consultora de vendas para ele, e não uma vendedora. Verdade. Voltando um pouquinho no que a Ciara falou, além também da gente conhecer a loja do cliente, o que o cliente vende, ontem eu tive um contato com a cliente, e ela, conversando com ela, eu falei para ela, eu vi sua foto. Você, seu esposo, sua menina, foi a sua filha que casou? Ela, sim, onde que você viu? Já ficou toda feliz. Eu falei assim, eu não sei se foi no status, alguma que vocês postaram. Ah, foi a Érica então. Mas eu vou ver. Você estava toda elegante, hein? Mas ela se achou, né? Uhum. Aí ela disse, então você viu, me vi. Então, assim, além da gente, entre aspas, né, ter curiosidade no que o cliente compra, no que o cliente vende, eles ficam felizes, nossa, ela tá me vendo, ela me viu verdade. Aqui, né? E Maria José comentou também sobre amizade. Eu tenho uns clientes aqui, tem um de Mariana, na área de Monsenhor Horta ali, que quando eles vêm em Ponte Nova, nós estamos indo no Pesca e Pague X. Vamos, passa lá em casa, eu vou de carro com eles, faz o churrasquinho, pronto, né? E recentemente também eu tive o prazer, eu falo prazer, que eu fiquei muito satisfeita, minha cliente me convidou, na verdade a mãe dela, que eu já conhecia também, que eu já tive em outras festas na casa dela, nas bodas de ouro. Então eu acho que é uma data muito bacana, muito específica, muito marcante. Então eu me senti especial, para estar naquele momento especial. Uma data em que com certeza eles selecionaram a dedo quem estaria. E eu observei, chegando lá, né, que só tinha mais, era família. Uhum. Aí eu cheguei lá, minha cliente, né, que é a filha da dona lá, essa aqui é minha amiga de Ponte Nova, que eu conheci pela Bartolfio. Então, assim, são laços que a gente cria com o cliente. Isso é muito, isso não tem preço, não tem preço. Com certeza vocês conheceram muitas pessoas também por meio do trabalho, né? Muitas. Bem legal. E aí, além dessas histórias, né, de amizade, histórias emocionantes, tem algumas situações também engraçadas, né, inusitadas. E aí eu tenho algumas frases, eu vou perguntar para vocês se vocês já ouviram algumas dessas e comentem aí como que é, quando acontece. Tá? O cliente que fala, eu só estou pesquisando preço. Tem esse cliente, não tem? Tem, sim. E aí, como que vocês driblam a situação? Eu só estou pesquisando preço, é o que a gente, como cliente, fala em qualquer loja que a gente entra, mas a gente nunca, se a gente pesquisa um preço, a gente tem uma intenção de compra, né? Automaticamente você vai passar o valor X, Y daquilo que ele está procurando,
deixar o seu nome bem claro, as formas de entrar em contato com você e que você está à disposição. E olha, não fecha negócio antes de falar comigo, não. Sim. Veja bem, eu só estou olhando o preço e tal, mas não fecha negócio, não. Antes de fechar negócio, você volta e fala comigo. Eu posso te retornar, você tenta criar essa abertura, né? Quando você percebe que o cliente às vezes quer desligar, eu posso te retornar tal dia ou amanhã, né? Quando a gente percebe que realmente está com essa intenção de compra. E aí, dependendo da resposta dele, mas você nunca fala, você estou pesquisando o preço. Não, não, tudo bem, mas o meu preço é X, né? Eu tenho estoque para te atender, te entrego em tanto tempo, dependendo da rota, né? A gente dá mais ou menos uma previsão, não uma certeza, a gente dá uma previsão, mas sempre deixando essa porta aberta, nunca finalizar essa ligação com eu estou só olhando o preço, jamais fazer isso. Verdade. E quando ele fala, vou pensar e te retorno? Quando ele fala assim, vou pensar e te retorno, eu falo assim para ele, eu mesmo retorno para o senhor. Eu vou agendar aqui tal hora, tá bom para o senhor esse horário? Não, mas tá, tudo bem, já está agendado, tal hora pode aguardar. Porque normalmente eles não retornam. Sim. Então, eu como nós, né, no caso, ele vai retornar? Não, eu vou retornar para ele, o interesse é dele, mas é meu também. Sim. E a gente, eu pelo menos, né, tenho o hábito de anotar, ainda sou da época do anotar tudo ali. Já anoto, põe na minha frente ali, tá hora, senhor fulano, e tá hora eu tô ligando para ele. Mas eu acho que é isso que o cliente busca. Porque você se preocupou, você tá dando um atendimento exclusivo para ele, você lembrou que ele tá precisando daquela mercadoria. Por mais que ele esteja ligando só para cotar, pesquisando o preço, mas como a Jaciara disse, toda pesquisa tem uma intenção de compra futura. E às vezes ele não retorna, não é nem por descaso, né? Às vezes na rotina, corrida, resolvendo outras coisas, não retorna e é o papel de vocês, né? Não, e de repente o produto que ele fez, aquela pesquisa naquele dia, veio em promoção. E você lembrou, o cliente cotou. Eu vou ligar e informar que teve uma baixa de preço. Verdade. E isso que o cliente de hoje quer, é essa preocupação, esse cuidado, a palavra certa. E o compromisso, né? Ele falou, vou ligar. Ligar. Comprometimento. E por fim, o concorrente está mais barato. Como que mostra para ele que a gente tem inúmeros benefícios que vai além do preço? Olha, eu vou começar de novo com essa aí, porque é aquilo que eu gosto. A gente tem várias estratégias, né? Mas o concorrente, eu sei que o concorrente está mais barato. Porque não adianta a gente falar, hoje o concorrente está mais barato, hoje nós estamos, isso é um mercado, não tem, na Bartolfil não vai estar sempre mais barato, a empresa X não vai estar sempre, isso é mercado, né? Então, olha, eu sei que lá está mais barato, hoje está mais barato, mas meu prazo hoje é tal, tal e tal. E outra, se eu precisa de, um exemplo, se eu precisa de 100 rolos desse cabo, eu tenho estoque para te garantir, tá? O estoque, né, a gente afirmar para o cliente, principalmente quando é uma venda um pouco maior, mais expressiva, né? Porque a gente sabe muitas vezes que você garante o produto, garante o preço, mas na hora de faturar pode acontecer conosco também, mas num viés bem menor, entendeu? Então você tem o argumento de realmente falar com ele que você sabe que na concorrência pode estar mais barato, mas que o seu prazo é tal, você tem um pós-atendimento, você tem um setor que atende, que é o saque, e isso torna assim, a Bartolfil ainda um diferencial muito grande frente a muitos outros distribuidores que a gente vê aí, porque é mais do que vender, né? Mais do que atender o cliente na sua necessidade, é atender ele no momento de um problema. Sim. E a gente ainda tem um setor do saque que atende isso, coisa que a gente sabe que muitos concorrentes não têm. Né, seja por que motivo for. Então, assim, acho que a Bartolfil tem vários pilares que dá a gente esse argumento do preço. Não fosse isso, a gente não estava aí 80 anos. Verdade. E aí vocês apontaram aqui, né, pontuaram muitas coisas bacanas que devem ser feitas para criar uma conexão, relacionamento, ganhar a confiança do cliente. E aí, quais são os erros, assim, que atrapalham uma negociação? A gente falou de muita coisa boa. Quais são os erros? O que pode atrapalhar na hora de uma conversa com o cliente por telefone? A insegurança. Na hora do fechamento, as possibilidades de parcelamento, de prazo. Eu acho que você tem que falar tudo que nós temos de benefício para o cliente. Principalmente as regiões que têm entrega rápida. Para que o cliente esperar se ele pode comprar e receber com 24 horas? Aí nós temos o limite, né, até qual horário ele comprar para ele receber. Então é passar tudo. Todos os benefícios, o que você precisa para comprar com a Bartolfil? Qual o seu benefício em comprar conosco na Bartolfil? Eu acho também, Edu,
falando de erros, né? Você tem que ter, igual a Maria José falou, clareza na hora de passar o preço para o cliente. Que o cliente, às vezes, fica um pouco confuso na hora que recebe uma nota fiscal. Então, você tem que ter clareza. É X, valor final. Né? E não esconder nada. Porque, tendo a clareza, ele vai fechar um pedido com você, sabendo realmente o que ele está fazendo. Então, a falta de clareza é um erro, né, que a gente não pode cometer. Gente, eu adorei conhecer algumas histórias, saber de vocês, como que vocês criam essa conexão com o cliente por meio do telefone, como que a voz, né, principalmente para vocês que trabalham com isso, é uma ferramenta poderosa. Eu acho que eu ficaria aqui bastante tempo ainda ouvindo histórias, porque deve ter muita coisa, né? Tem muita história. Uma história cada uma, mas deve ter muita coisa. E eu, assim, fico curiosíssima para ouvir, para saber onde foi que vocês conseguiram chegar por meio do atendimento telefônico, né? Ou até mesmo aí o atendimento presencial, nas vezes que vocês trabalharam, por exemplo, na loja. E para a gente finalizar, assim, um jogo rápido, um bate-bola, algumas perguntas curtas e aí respostas curtas também, só para a gente fechar. Fechar de forma bem espontânea, divertida. Uma palavra que define o atendimento para cada uma. Uma palavra. Clareza. Segurança. A alegria. Isso. Na voz. Perfeito. Uma palavra que define a Bartolfio. Confiança. Gratidão. Transparência. E o maior desafio do Televendas. Eita. Fidelizar o cliente. Conquistar o cliente. Maior desafio. Que não é impossível. Eu fico com a Maria José, porque depois que você fideliza o cliente, aí pronto, aí é só alegria. Eu acho que a gente poder fidelizar um cliente, né? Como eu, por exemplo, que estou retornando, eu já tenho 2 anos que eu estou numa região que entrega mais distante, né? São clientes que geralmente fazem um volume de pedido um pouco maior, porque não tem uma entrega tão rápida como as regiões 24 horas. Então, assim, esses 2 anos que eu retornei e ter essa alegria de poder fidelizar os clientes, de saber que quando eles chamam, né, seja pelo WhatsApp, que hoje é uma ferramenta muito utilizada por mim, inclusive, eu queria falar com a Jaciara, isso traz uma alegria muito grande quando eles chamam a gente, pede para falar com a gente. Então, assim, acho que de fato é um dos maiores desafios que a gente tem, essa fidelização, essa conexão, essa proximidade, né? Trazer o cliente sempre juntinho ali com a gente e mostrar para ele que mais do que um vendedor, mais do que um consultor, a gente pode ser um amigo, a gente pode ser um parceiro nos negócios e que a gente verdadeiramente se importa com os negócios dele. E mais uma vez, é um desafio, mas não é impossível. Não é impossível, E vocês estão aqui para mostrar que é possível fazer tudo isso. Muito possível. A gente sabe que por trás de cada ligação, né, tem pessoas, tem histórias, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. E hoje a gente pôde conhecer um pouquinho dessas histórias. Então agradeço a participação de vocês, gostei muito de ouvir tudo que eu ouvi aqui hoje. Como eu falei, fico curiosa para saber ainda mais histórias que tem aí por trás. E parabenizo vocês pelo Dia do Telemarketing. Eu creio assim que nós que agradecemos. Eu falo nós, mas eu creio que pela Maria José e Jaciara também dá para perceber, igual você falou. Nós que agradecemos pela oportunidade, né, de fazer parte da Bartolfio. E agradecer primeiramente a Deus, né, a Bartolfio, porque estar na Bartolfio é estar no melhor lugar. Né? Creio eu, assim, falo por mim, creio por vocês também. E é muito gratificante, nós já falamos e torno a repetir, é só gratidão. Um feliz dia a todos os operadores e operadoras que conseguem compartilhar, transmitir a essência da Bartolfio.